pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso painel sobre moda, tendência e todo esse mercado aqui que é efervescente no mercado de e-commerce. Quero agradecer aqui minhas companheiras, dar boas-vindas a Raquel e também a Heloísa. Por favor, se apresentem para o pessoal. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Raquel, sou líder de conteúdo da Start by WGSN. Sou especialista em negócios de moda e principalmente em tendências de produtos de moda. E, para quem não conhece, a Start é uma plataforma que auxilia os empreendedores de moda em toda a sua jornada. Então, na pesquisa, na criação, enfim. Depois convido vocês a nos seguirem também lá no Instagram para conhecer. startbywgsn.br. Isso aí. Elo? Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Heloísa. Sou fundadora da Elgato Store, uma marca de acessórios e roupas femininas. E agora a gente tem uma seção a gênero também, que são nossas camisetas, que tem sido um produto de carro-chefe. E comecei a marca em 2017 porque precisava terminar a faculdade de moda e o que era para ser uma renda extra virou nossa empresa, que esse mês faz 8 anos no mercado. E estou muito feliz de estar aqui a convite da Nuvem Next, que eu já sou Nuvem Shop há 4 anos e há poucas semanas, não deu nem um mês, a gente virou Nuvem Next, então é um passo muito importante para a nossa marca. Eu estou muito feliz de estar aqui para contribuir com esse painel também. Muito bom, sejam muito bem-vindas e sejam muito bem-vindos. A gente vai abrir para perguntas, então, como a gente está aqui em poucas pessoas e é praticamente um petit comité, fiquem à vontade para levantar a mão durante mesmo a nossa conversa, que eu acho que enriquece também o conteúdo, vocês questionarem as nossas painelistas aqui durante a conversa mesmo, tá? A gente vai falar aqui muito sobre o mercado de e-commerce, então deixa eu me apresentar também informalmente. Eu sou Babi Tonhella, eu passei aí os últimos 14 anos vendendo através da internet e já vendi de tudo nessa vida. Comecei com bijuterias, depois passei por calçados, bolsas, ótica e, por último, cosméticos. E trabalho também há 8 anos com consultoria e educação para e-commerce, lá no E-commerce na Prática, que é uma empresa do grupo Nuvem Shop. Agora eu estou seguindo aqui num novo desafio como diretora de e-commerce na Nuvem Shop, mas esse também é um assunto para outro momento. Acredito que, nesse momento, a gente gosta muito de investir lá na plataforma em empresas de moda, em e-commerce de moda, porque a gente acredita muito nesse fomento da moda autoral, da moda nacional, e esse é um caminho que praticamente não tem volta, né? Então, esse painel faz muito sentido para nós, como companhia como um todo, porque justamente fomenta esse mercado. Todos vocês aqui trabalham com moda mesmo? Levanta a mão para mim, por favor. Todos vendem online? Já no varejo, direto? Ah, perfeito. Bacana. Então, estamos no lugar certo, né? Vamos falar, então, de tendência? Explica para a gente, Raquel. Tem, inclusive, no conteúdo, o conteúdo da escola, né, da Start, é super bacana, e o conteúdo das redes sociais da Start também é super enriquecedor. E tem um vídeo seu falando sobre tendência, que a gente mapeou como um conteúdo super bacana. E trazer essa conversa para cá, acho que faz todo sentido para a gente poder iniciar essa conversa, né? Eu sempre falo que começar uma conversa sobre moda, a gente tem que se situar onde está a moda hoje, o que de fato é uma tendência, porque quando a gente trabalha com moda, a gente acaba sendo bombardeado aí com informações, mas o que de fato hoje é uma tendência no contexto da nossa sociedade atual, né? E a gente enxerga hoje a tendência como o produto final. A gente vê muitas estéticas surgindo todos os dias. Acho que todos aqui que trabalham com moda devem, de fato, fazer alguma pesquisa em Instagram, TikTok. Todos os dias a gente vê uma informação nova, um produto novo, uma estética nova. Só que isso, de fato, o produto em si, quando a gente está falando da tendência, ele é o último estágio de uma tendência. A tendência, ela representa, na verdade, um macro comportamento, né, da sociedade, um comportamento muito maior aí, que vem de um desejo das pessoas por algo, e quando esse desejo se torna mais amplo, né, desejado por mais pessoas, isso de fato é uma tendência. Então a gente sabe que pessoas que trabalham com moda, eu deixo isso sempre como um recado aqui, é pensar que a tendência não é só o produto que tu está vendendo, tu tem que entender um pouco antes de onde ele vem, o que ele representa, que desejo ele vai estar atendendo, né? O que as pessoas que estão procurando por aquele produto estão querendo, de fato, porque representa esse macro. E acho que um exemplo que a gente pode dar
para trazer na prática, assim, é a gente entender que na moda, nas últimas temporadas, por exemplo, a gente vem numa crescente da estética minimalista. Se falou no Quiet Luxury, né, no Recession Core, que são tudo impactos até de uma recessão econômica global. Então, quando a gente fala de uma recessão econômica, a gente acha que está falando só de economia, de dinheiro, enfim, mas isso tem um reflexo na moda, vai ter um reflexo em como as pessoas consomem. Elas vão procurar por produtos mais atemporais, mais duráveis, que vão poder ter mais fácil combinação. Então, acho que a gente olhar para esses comportamentos macro da sociedade para, de fato, saber, a gente como marca de moda, eu falo a gente, né, porque eu me coloco nesse lugar, o que, de fato, a gente está vendendo, que desejo a gente está atendendo, e não é só um produto por um produto. Muito legal. E, Elo, como que você, como uma lojista, empreendedora, enxerga todo esse movimento? A tua loja segue tendências mesmo? Você vende o que o público quer ou você tem um posicionamento único de mercado? Como que você lida com isso? Tendência, na verdade, é um assunto até bem sensível para El Gato, porque a gente começou seguindo uma macro tendência, até adorei que a Raquel falou essa palavra. Na época, eu estava terminando o meu TCC, então, eu precisava ter ali uma macro tendência escolhida e ir afunilando isso para que a gente pudesse criar uma marca de moda piloto, né? Para que a gente apresentasse ali o projeto final. E, na época, em 2016, tinha a macro tendência do medo encantado. Então, era na época dos unicórnios, das sereias, algo que a gente viu assim, afunilando até o máximo. Essa tendência foi espremida, assim, até onde ela não tinha mais de onde sair, em 2017. E aí, mesmo sem querer, a gente acabou surfando nessa onda. Eu consumia, na época, Tumblr, Pinterest, para poder fazer esses trabalhos da faculdade em si. E aí entendi que isso era uma possível venda. Eu conseguia transformar aquilo em uma renda extra. E a gente começou a fazer os acessórios. E aí, só que o que acontece? Quando você vai afunilando, até essa tendência a ser espremida ali, desse jeito que eu mencionei, demora um pouco. Então, a El Gato hoje, ela começou, desde 2016, estando no meio ali. Então, a gente está no meio da tendência antes dela acabar. Então, tem a galera vanguardista ali, que já usa antes daquilo virar tendência, e quando as pessoas começam a usar, elas já não querem mais saber. E aí a gente está no meio, a gente não consegue, a gente já teve algumas tendências lançadas antes do tempo do nosso consumidor, então ele estava verde, ele não pegou muito, porque ele não tinha acesso àquilo ainda o suficiente. E aí a gente também já lançou, está muito tendência. Ontem mesmo eu fiz uma pesquisa no nosso grupo do WhatsApp de uma bata de lacinhos e tal, que funcionaria, está dentro do nosso público, mas todo mundo votou que não, porque já saturou. Então, assim, o meu público em si, ele não vai querer aquele produto que já está no auge da tendência. Então, a tendência vai além de você vender o que está vendendo, porque você tem que entender onde está o seu público naquele período, né, no ciclo de vida daquela tendência. Se ele é vanguardista, se ele está ali no meio, igual o meu público, ou se ele está ali já no final, que ele só vai consumir aquilo quando, de fato, se popularizar. Então, assim, hoje a gente segue tendência dentro do nosso público. Em 8 anos de marca, a gente já consegue ter essa análise mais profunda. Mas eu sei que também demora um pouco de tempo, demanda ferramentas, demanda ali garimpar bastante para ter esse feeling mais aguçado, e também não significa que, às vezes, a gente não erra. Então, hoje a gente segue as tendências do nosso público e tenta encaixar ali o que está em alta para poder vender naquele contexto e seguir para conseguir vender de fato, né? Posso acrescentar um ponto aqui, que eu achei muito importante que tu falou, de entender quando aquela tendência vai ser ideal para o teu público. Na Start, inclusive, quando a gente faz os nossos relatórios, a gente indica o nível de comercialidade de uma tendência, que é para a marca, de fato, entender se é uma tendência emergente, que ela está começando, ela está emergindo, então vai ser para os vanguardistas, para quem gosta de inovação. Se é uma tendência comercial, que grande parte do público já está entendendo do que ela se trata e vai querer aquele produto, ou se é uma tendência remanescente, ou seja, uma tendência que já está sendo falada, mas ela ainda tem importância no varejo, para uma marca de moda, enfim. Então, acho que esse é um ponto bem importante para entender, que a tua marca vai se conectar nem sempre com a tendência lá emergente inovadora, talvez com uma mais comercial, enfim. Entender qual é o perfil da tua marca, do teu consumidor. Tu entendeu exatamente onde está o teu, né? Que é muito legal. Exatamente, mas é uma situação que, às vezes, você acha que tem nas mãos e depois você já não tem mais. Principalmente, até no último painel que a galera estava falando no TikTok, isso mudou bastante o consumidor, numa coisa assim absurda.
Então, legal, eu conheço meu consumidor aqui, só que ele começou a consumir TikTok de uma maneira diferente. Ele já mudou o comportamento dele também. Então, ele gostava da tendência no começo. Só que ele está sendo tão impactado por as tendências de agora que ele começa a ser mesclado. Então, assim, legal, eu gosto disso no começo, mas e se eu usasse uma coisa que está todo mundo usando? Porque o subconsciente dele pediu aquilo. Então, assim, vai muito além do que a gente consegue... já tenho isso aqui desenhado, não preciso mais me preocupar. Então, uma análise constante, assim, todos os dias, para entender onde o seu público está, a questão econômica em si. Então, são muitos dados, mas, no geral, a nossa tendência da Elgato é tentar analisar o nosso público-alvo e ver onde ele se encaixa naquele momento. Pode ser que mês que vem já seja diferente, mas a gente vai tentando trabalhar isso ao longo do semestre. Elô levantou uma bola fortíssima, que é essa conversa que eu acredito que eu adoraria conversar com vocês sobre isso, que é justamente as tendências de TikTok. Exato. Como que é possível a gente ter pelo menos umas 10 super trends rolando ao mesmo tempo? Clean wife, mobile wife, clean girl, na verdade, clean girl, mobile wife, vários estilos, totalmente um diferente do outro, mas todo mundo adquirindo, todo mundo aderindo e acabando todo mundo perdendo a sua autenticidade, que também é um papo para a gente, né? Conversar depois sobre a autenticidade. Mas como está funcionando no dia a dia do varejo, você que lida com várias marcas e, Elô, no seu negócio mesmo, como que você está lidando com esse avalanche de tendências e não entendo se ela é fugaz ou se não é por conta do TikTok, mas realmente ela tem um impacto gigantesco em todo o consumo, né? Eu enxergo isso, nós até lá na Start, nosso time de conteúdo, a gente fala muito sobre isso, porque como eu falei antes, assim como o produto é o último estágio, o que vocês estão vendo no TikTok e no Instagram também é o último estágio da tendência, né? E eu acho que um grande erro das marcas é acharem que elas podem fazer pesquisa no TikTok e no Instagram. Elas têm que, sim, estar atualizadas com o que está acontecendo, mas a marca ela tem que se antecipar, porque o que a gente está vendo ali nessa avalanche de informações que todo dia surge o Barbiecore, Mermaidcore, Clean Girl, Mobile Wife, enfim, tudo isso, elas são já o que o consumidor está desejando. E a marca ela tem que se antecipar a esse desejo. Então, aí que entra a parte de uma pesquisa mais aprofundada, de entender comportamento, olhar para mercado, claro, mas olhar para... A gente sabe que existem vários drivers de pesquisa assim, da sociedade, mas dentro da moda de produto, tem que olhar para desfile, tem que olhar para varejo internacional, tem que olhar para o que o teu concorrente está fazendo, não se preocupar tanto com isso, mas tem que olhar. Mas, de fato, tem que fazer a tua pesquisa, tanto de comportamento quanto de produto, antecipada ao desejo do cliente. O TikTok é o último estágio. No momento que tu está olhando aquilo ali, tu pensa, olha, eu tenho que colocar isso na minha marca? Já era, porque teu cliente já está desejando aquilo. Então, essa aceleração que as redes sociais trouxeram, ela ampliou não tendências, mas ampliou modismos. É diferente, né? Então, esse é um ponto bem importante para a gente entender. Ela traz muito, todo mundo acaba chamando de tendência, que é um nome legal, cool, interessante. Todo mundo tem interesse por tendência. É um assunto que chama muita atenção, mas, de fato, são modismos, né? Porque a curva, a gente percebe que é uma curva que logo ela sobe com muita velocidade, mas também ela tende a cair. Então, como pesquisadora, eu vou sempre bater na tecla da pesquisa antecipada para a marca se antecipar, para minimizar riscos, antecipar demandas, enfim. Na minha visão de varejista mesmo, eu acho que o que você disse é o mais importante daqui para o próximo ano, porque a gente ter esse acesso com o TikTok, com todas as ferramentas, outras redes sociais, trouxe uma ilusão mesmo, né, de que a gente tem a tendência ali para ser pesquisada de uma forma muito rasa, quando, na verdade, aquilo ali você pode encontrar uma maneira de divulgar algo que você já tenha. Então, assim, se você se antecipou e aquilo ali faz sentido para o seu público, você pode entender como chegar nesse público através do TikTok ou do Instagram, enfim, entender aquela tendência, porque eu acho que a palavra tendência acabou também se banalizando um pouco por conta das trends de rede social. Então, entende-se que uma tendência é o que está todo mundo fazendo, só quando, na verdade, faz muito mais sentido essa palavra que você usou de modismo, e a tendência antecedeu aquilo para que, de fato, se materializasse ali, popularizasse. Então, hoje, na Elgato, depois desses anos todos, a gente entendeu que a tendência em si do que já está sendo vendido, eu preciso usar só para conseguir vender o que eu já tenho e que eu já validei, se aquilo vai realmente conversar com o meu público.
Então, hoje o que a gente faz é uma pesquisa mais aprofundada dentro do nosso público-alvo. Então, a gente tem um público bem desenhado. Quando eu comecei a El Gato, esse público tinha a minha idade, tinha 21, 22 anos. E até um pouco depois da pandemia, que a gente estava ali tentando se encaixar e no varejo continuar vendendo, eu estava tratando esse público como se fosse o começo, porque eu estava tão preocupada em fazer vender que eu não entendi que eu amadureci e ele também amadureceu. Então, aquelas tendências, aquele jeito de falar, eu precisava amadurecer de alguma maneira. Então, o produto também seguia a mesma linha, eu não tinha que seguir o que estava todo mundo vendendo, mas eu tinha que entender como transformar aquela tendência anterior no meu público de agora. Então, assim, de novo, eu acho que não tem uma receita de bolo mesmo, igual você falou, é se aprofundar em pesquisas dentro do seu nicho, dentro do seu público, dentro da sua marca, usar de pesquisa, usar de base o que você já tem. Se você vendeu para 5 pessoas, o que essas 5 pessoas fizeram? Elas procuraram você pelo produto que você vendeu, pela maneira que você falou, pelo o que aconteceu. E aí você vai aprofundando e garimpando para entender de onde veio o que aquele consumidor consome além da sua marca. Ele gosta de quê? De papelaria? Ele gosta de tendência de cozinha? A tendência ela é sobre o comportamento no geral. Então, assim, o que o seu consumidor faz além de comprar na sua marca? O que ele gosta de fazer? O que influencia ele? E aí você vai lapidando as tendências que vêm de vários lugares e vai impactar no consumo final ali, que de fato é o seu produto. Eu ia só completar que eu acho que tu também trouxe uma questão importante de usar essa tendência como uma comunicação. Então, quando a gente olha uma trend ali no TikTok, no Instagram, às vezes a gente pode não ter apostado no produto exato que aquela trend está vendendo, mas ela pode ser uma estética para te usar no teu e-commerce, na tua rede social, como uma campanha. Então, assim, não trouxe nenhum produto que conversa com o Mobwife, mas eu posso usar aquela estética, fazer fotos, campanhas, enfim, usar isso como uma comunicação, adaptar essa tendência para o meu e-commerce, para a minha rede social, para, de fato, comunicar ela e atrair mais pessoas, porque é o assunto que está quente. Mas nem sempre o produto exato tu vai ter na tua loja, mas a estética pode ser uma comunicação também. E no dia a dia, assim, eu sou uma varejista e quero vender mais. Esse é o principal objetivo. E não é que o meu objetivo ali seja de ser o trendsetter, assim, de lançar a tendência e tal, mas eu preciso acompanhar esse modismo para continuar aumentando meu faturamento, continuar atendendo o meu cliente. Como que eu faço isso? Como que eu adapto, por exemplo, aquela tendência do inverno que a gente viu de cherry, a cor cherry para cá, cherry para lá e tal? Como que eu trago uma tendência e modismo para a minha marca sem também perder a autenticidade como marca, né? E também sem desconectar um pouco do público que eu atendo. Posso falar? Eu acho que o principal, e até um ponto que a Heloísa já comentou, é conhecer, de fato, o perfil do teu consumidor. Porque a tendência ela só vai fazer sentido se ela conversar com ele. Então, no momento que tu fez tua pesquisa lá, tu tem muito bem estabelecido o teu posicionamento como marca, para quem tu vende, que eu vejo que isso é muito forte, né, o gato, né? Tu tem um posicionamento muito forte, tu vai entender que grande parte das tendências não vão fazer sentido para a tua marca. Isso é fato. E eu falo que no mundo ideal, que nem tu falou, eu quero vender mais, sou varejista. No mundo ideal, a gente ia vender nossos produtos para todo mundo, ia ter volumes de vendas exorbitantes, mas essa não é a realidade. A gente se comunica com um perfil, né, de consumidor. Então, eu acho que para te não perder a tua autenticidade como marca, é sempre estar muito focado no teu posicionamento, no teu DNA, o que a tua marca realmente representa, mas, ao mesmo tempo, saber com quem tu está te comunicando, usar o teu tom de voz correto, saber olhar para as tendências e entender que, apesar dela ser muito forte, ter muito potencial de venda, ela não faz sentido para a tua marca. Eu acho que um exemplo muito claro, se tu pegar uma marca grande, por exemplo, tem a Calma São Paulo, que é uma marca que trabalha com estamparia, uma moda super irreverente, extravagante. A Calma, ela não deixa de olhar para tendências de estampas, de modelagens, mas tu acha que ela vai olhar para uma tendência de minimalismo, de quiet luxury, né? E pensar que aquilo faz sentido para a marca dela? Não. Ela sabe que não faz sentido, é óbvio, né? Então, ela já vai olhar para tendências que possam fazer sentido para o perfil daquela marca. Acho que esse é o ponto principal para não se perder nessa questão da autenticidade. E foi ótimo que você falou da Calma, é uma marca que eu me inspiro muito, eu gosto muito do conteúdo deles, e, inclusive, eles lançaram agora uma coleção que é
minimalista perto do que a Calma faz. Então, o que eles fizeram? Eles lançaram uma coleção que seria nessa trend de office, né, de escritório, que muitas marcas aderiram de a secretária dos anos 90, enfim, aquelas modelagens mais retas, cores mais sóbrias. Só que eles fizeram uma campanha gigantesca, lindíssima, com o irreverente deles, sem perder a autenticidade. Então, assim, Perfeito. são peças diferentes, são peças que conversam com a modelagem deles, e eles pegaram, provavelmente, uma dor do público, que em algum momento eles entenderam que faltava a modelagem da marca deles em um produto mais basic, que eles pudessem usar no dia a dia para trabalhar. Só que como fazer isso sem parecer que eu só estou cumprindo com o mercado, sem perder algo que é muito mais valioso e muito mais difícil de construir, que é o histórico da marca. Então, eu tenho aprendido, né? Porque é sempre bom lembrar que isso só é um aprendizado. Você não vai conseguir analisar o seu público dessa maneira de um dia para o outro. Em 8 anos de marca, eu já errei milhões de vezes, inclusive esse ano, inclusive ontem, hoje, antes de chegar aqui. Conta mais. Não tem como. Da Então, escorregada, conta mais. Exato. Então, assim, você vai conseguir construir esse tipo de coleção, esse tipo de marketing ao longo dos seus erros também. Então, assim, legal, vou seguir uma tendência, até mesmo a tendência Cherry. A gente fez isso dentro da Elgato, conversava muito com o período, né, que a gente estava passando, era o período de rebranding. E aí eu falei assim, tá bom, eu não vou só fazer um monte de roupa de cereja, porque por mais que a estética combine com o meu público, não vai ter uma história suficiente para contar. Então, a gente fez uma coleção que seria a Coffee Shop da Elgato. Então, a gente fez... O nosso público ele é completamente dos 30 a mais. Então, assim, o nosso público vai dos 25 aos 40, mas o nosso foco está ali em 30 a 35. E café é um negócio que a gente sabe que é piada, a gente faz com os nossos problemas, né, saúde mental, que vai para o ralo, mas aí... Então, a gente... Beleza, café é um assunto em comum. O que eu posso transformar isso? A gente fez uma coleção com uma paleta de cores que incluía o cherry. Então, a gente fez o de matcha, o de cappuccino e o de cereja. E aí eu fiz o quê? Fiz só a peça vermelha? Não, o meu público vai querer usar essa tendência de uma maneira que não seja tão óbvia. Então, a gente fez um cardigan com vários apliques de cerejas externos. Então, ele não era só uma estampa, ele tinha todo um trabalho, enfim. Era um casaco que todo mundo usaria? Não. Uma camiseta com a Cherry? Provavelmente sim. Agora, um casaco conversou muito mais com a Elgato do que eu lançar apenas alguma peça vermelha. Mas, assim... É igual a que ela falou, não tem muito segredo, além de você tentar errar e acertar. Então, assim, eu errei já esse ano em tendência e acertei nessa, por exemplo. Entender o quanto eu consigo encaixar isso dentro do meu histórico, entender o quanto o meu público está disposto a aceitação daquela tendência ou não, enfim. Então, eu acho que não tem muito uma fórmula mágica, mas cada vez mais, ao longo desses anos da Elgato, eu entendo que olhar para dentro da nossa empresa é uma solução gigantesca, assim, bem papo de psicólogo, quando falam que a gente precisa resolver os nossos problemas, mas, geralmente, a solução dessas coisas também está dentro da nossa marca, mas a gente fica relutante. Eu, como qualquer outra empreendedora, também tenho esses momentos, mas eu tenho aprendido que olhar ali dentro do nosso público, ouvir, você gostou, você não gostou, mandar um incentivo, pedir para que ele te diga, fazer uma interação que converse com o seu público-alvo. O Elgato é um público que gosta de conversar mesmo, de ter memes, então a gente tem uma abertura muito grande. Então, tá bom, o que você nunca usaria? Ontem mesmo eu coloquei um story que parecia um story aleatório, que era assim, usar calça skinny ou virar um jacaré dançante, que é a trend do TikTok. E parecia só uma trend de TikTok. Aí eu coloquei uma caixinha, o que você viraria um jacaré, mas não usaria? E aí o vídeo era uma saia de tule da Elgato, né? E aí eu consegui coletar informações muito claras de que eu não posso seguir com tendência de agora. Apareceu 40 vezes saia balonê. Então, assim, não usaria saia balonê, não usaria. E eu pensando, legal, será que saia balonê encaixaria? Aparentemente não. Então, assim, tem coisas que somente o seu público vai saber te devolver mesmo. Super interessante. Você tem um produto viral, não tem? Tenho. Isso influenciou no seu branding? Sim. Por exemplo, a gente fez uma coleção, só para contextualizar, a Elgato é uma moda criativa, então a gente tem produtos básicos, mas produtos que geralmente conversam com produtos mais diferentes. Então, o nosso público geralmente quer investir em algo diferenciado.
e temático, que tem a ver com a estética dos anos 2000, dos anos 90, uma parte mais nostálgica. E aí, no aniversário de 5 anos da loja, eu falei assim, não, quero fazer uma coleção específica para o nosso aniversário. E aí a gente fez a coleção do De Repente 5, que eram 5 anos de marca, baseado no filme De Repente 30, porque eu também estava entendendo que o meu público estava perto dos 30. Ele estava ou 5 anos antes, ou muito mais perto ainda. Então, a gente fez, eu desenvolvi o vestido, que era parecido, ele tinha só as mesmas cores, não era um produto idêntico da Versace, do filme, né? Mas ele tinha aquela a analogia toda, né? E aí fiz o branding todo, etc. E era para ser um produto de edição limitada. Só que aquilo foi rodando, as pessoas, meu público estava cada vez mais perto dos 30, a tendência nos anos 2000 estava muito em alta, e aquela tendência específica de nostalgia, de empoderamento feminino, da gente se colocar no lugar de mulheres que são independentes, mas podem ser frágeis, enfim, todo o contexto que envolvia o filme fez sentido daquele vestido ser um vestido especial para as festas de 30 anos ou de outros aniversários. E dali para esse ano a gente fez 8 anos, então nesses últimos 3 anos a gente teve um crescimento absurdo assim em relação não só ao faturamento, mas a branding, a reconhecimento de marca, as pessoas entenderem do que a gente fala, mesmo que seja com um tom de humor. Então, tá bom, a gente faz piada sobre chegar nos 30, mas é um lugar seguro para elas comentarem as suas inseguranças ou darem dicas do que fazer, enfim. Acaba virando realmente uma comunidade em torno de um produto, que, no fim das contas, eu, como varejista, também preciso pagar ali os meus boletos, mas com um propósito maior dentro da minha marca, que alguém que olhar vai saber que é Del Gato. Então, a gente teve alguns, mas esse, com certeza, é um dos mais marcantes, porque também tem mais sentimento envolvido, não só da marca, mas saber que as pessoas e que as mulheres que compram ali se sentem acolhidas da forma que eu imaginei quando desenvolvi aquela campanha. Então, com certeza, fez muita diferença. E, Raquel, você que acompanha várias marcas aí do nosso mercado de moda nacional, o que você enxerga sobre a importância do brand? Pode parecer meio vago, a importância do brand, mas o que você está vendo no momento assim de mais bem-sucedido no nosso mercado? O que as marcas realmente estão investindo para colher o bom retorno de branding mesmo, né? Eu acho que hoje, assim como a gente tem uma overdose de tendências, também tem a overdose de se falar sobre o posicionamento, né? Se a gente entra em rede social, tem muito guru de Instagram vendendo como ter um posicionamento forte dessa marca, como construir seu branding. Acho isso maravilhoso para a gente trazer importância para esse assunto, mas acho que muitas marcas acabam caindo na mesma caixinha e, de fato, elas acham que estão fazendo um super posicionamento e estão ficando todas iguais, né? E eu acho que, olhando assim para o mercado no geral, a gente veio, nos últimos anos, para uma massificação de estética de marcas, desde pandemia. Eu acho que foi até na pandemia a gente teve um boom de crescimento de marcas de moda no Brasil e muitas surgiram com a mesma cara, com o mesmo propósito, de fato sem nenhuma diferenciação. Hoje eu acho que quando a gente olha para marcas muito locais, assim, eu acho que elas fazem um trabalho um pouco mais interessante em termos de branding, né? Marcas menores, marcas mais locais, porque, de fato, elas conseguem explorar mais das suas individualidades, vamos dizer assim, por serem marcas locais, né? Então, até um exemplo que eu trago aqui, para quem não sabe, eu sou de Porto Alegre, né? Sou do Sul, e tem uma marca lá que eu super admiro, que é a Muda, que é uma marca que trabalha com uma moda atemporal, com materiais sustentáveis. Ela poderia ter caído numa estética do mais do mesmo, assim, das marcas que vieram para esse posicionamento nos últimos tempos, mas ela explora muito isso de se conectar com a consumidora gaúcha, que é uma consumidora um pouco mais conservadora, né? Que não aposta tanto em cor, gosta, mas não tanto, e ela se conecta muito nesse sentido de mesmo trabalhar com essa moda atemporal e sustentável, ela não cai em alguns clichês de modelagens dessas marcas. Então, ela reforça muito esse posicionamento de ser uma marca do Sul. Eu acho isso muito importante. Então, quando a gente fala de branding, eu acho que é olhar também para onde a tua marca está. Se tu quer fazer uma marca que seja mais local, ou tu quer que a tua moda seja global. Até a gente está falando aqui de moda global, mercado local. Mas olhar para as tuas raízes, eu acho que isso pode te trazer muitos insights para te trabalhar no teu branding, para ser uma marca diferenciada, né? Então, eu vejo como assim um dos pontos mais importantes para se trabalhar no branding é de olhar para as tuas raízes de fato. Super legal. E, Elo, você é uma nativa digital, né? A tua marca nasceu no digital.
Como que você utiliza os dados, as informações e a facilidade que a gente tem no e-commerce para poder guiar também a trajetória, né, da tua marca online, da conversa que você tem com os seus consumidores? Porque é bem mais fácil para a gente ver quem está acessando o site, para quem a gente pode disparar uma pesquisa e tal. Como é que você faz isso no dia a dia? Com certeza. A gente nasceu no Instagram, então a nossa loja, os primeiros meses ali, o primeiro ano, na verdade, a gente fez as vendas todas pela rede social, onde ainda era tudo mato, né? Era outra vida, outra época. E aí, no final daquele ano, quando a gente começou a crescer, eu entendi que precisava levar aquilo para um outro patamar que conseguisse continuar vendendo sem necessidade de eu estar presente 100% do tempo, até porque, na época, eu ainda trabalhava no mercado de moda, mas eu trabalhava no CLT. Então, eu tinha que conciliar as duas coisas. E, desde aquele primeiro momento, foi quando a gente expandiu, de fato, entendeu que podia ser uma marca. Então, desde aquele 2017, foi quando a gente começou mesmo no e-commerce, a análise de dados foi imprescindível. Por exemplo, no último carnaval, eu queria ir além dos produtos de carnaval, porque também para dar um contexto. Na época em que a gente começou, os acessórios e tudo mais era para vender no carnaval. Então, eu e meu marido, que está aqui, que é meu sócio, a gente ia vender nos bloquinhos, nas portas de show e transformou aquilo na marca que é hoje, mas ela começou daquela maneira no carnaval. Então, ainda hoje é o nosso principal ponto de crescimento. É maior do que a Black Friday, assim, para a gente. É um ponto muito importante, principalmente para a brand. Então, no momento em que a gente trocou a mídia digital para o e-commerce, foi a virada para a gente começar a marca de fato. Então, nesse carnaval, eu entendi que eu queria ampliar ainda mais, que não fosse só um produto de carnaval, porque isso trazia um problema nos próximos meses. Então, como a gente comunicava aquilo de forma massiva, nos meses que sucediam o carnaval, a gente tinha uma queda de vendas. Então, eu precisava entender como que aquilo podia ser revertido. Então, a gente usa o Nuvem Shop há 4 anos, e fora os dados de análise que eles já dão ali de forma nativa, eu estou animada para o próximo, que agora a gente tem a Praxis no Nuvem Next para poder analisar ainda melhor esses dados. Mas, naquele momento, eu entendi que a gente tinha um público que voltava depois do carnaval, mas talvez ele não entendesse o conceito da marca no momento em que ele chegou. Então, esse ano, a gente começou a fazer camisetas, que já era um produto de venda expressiva. Então, a gente lançou, junto com a coleção de carnaval dos paetês e toda a coleção mais específica, camisetas que tinham uma estampa para os estados que são principais no carnaval. Então, a gente lançou para São Paulo, Recife, Rio de Janeiro. E, assim, são camisetas que são vendidas até hoje. Se eu abrir o painel, provavelmente vai ter uma camiseta dessa coleção vendida. E a ideia é que, no próximo carnaval, a gente tenha as outras cidades. Porque, quando vai se aproximando agora, eu até mandei para ele um print perguntando quando que a gente ia ter outros estados, né? Então, assim, a análise de dados... Tem que ter do Rio Grande do Sul. Eu preciso muito fazer. O carnaval é forte lá também. É uma das mais pedidas. A gente fez de Minas, porque pediram também. E a gente faz com alguma coisa que remeta ao lugar. Então, de Minas tem, tipo, os dizeres... Pão de queijo. Pão de queijo. É muito lindo, Sou mineiro, gente. posso falar. Eu sou suspeita, mas é muito, muito legal mesmo o conceito, porque as pessoas acabam se identificando. Então... esses dados, por exemplo, me trouxeram uma pequena solução. Óbvio que a queda de vendas ainda acontece, e a ideia é que a gente possa melhorar isso ano após ano, porque é um pouco fora do nosso controle, né, em relação à sazonalidade. Mas, então, esses dados, por exemplo, me trazem a facilidade de conseguir resolver questões como essa, assim, de uma queda de vendas brusca, eu diminuir e deixar uma queda de vendas média. Então, os dados não tem nem como a gente não trabalhar naquilo, todo dia. Tem que estar aberto para você trabalhar as tendências, para você trabalhar a questão financeira, para você sanar dores que, de novo, geralmente a solução está dentro do seu negócio, sabe? Você consegue fazer daquilo o problema realmente virar uma solução, só precisa ouvir aquilo de uma maneira mais assertiva. Só queria trazer um ponto sobre dados, porque eu acho que quando a gente está falando de dados aqui na parte de e-commerce, né, de olhar para os dados dentro do e-commerce, mas trabalhar com moda é trabalhar com dados, até na parte criativa. Né? Então, acho que isso é bem importante, todo mundo entender que até na parte de pesquisa, hoje não se faz pesquisa sem dados. Né? A gente tudo é baseado em dados. A gente fala que uma tendência, por exemplo, ela é identificada através de relevância, mas de recorrência, e a recorrência vem através de dados. A gente vai olhar quanto de
quantos porcentagem da cor X apareceu em quantas marcas. Então, é tudo dados, gente. Dados move tudo hoje. Não tem como não olhar. E só para complementar, que hoje a gente também vive uma era onde os dados estão literalmente na palma da mão. Assim, se você ainda tiver... Eu sei que empreender é uma coisa que parece que não tem fim, a quantidade de afazeres e demandas que vão surgindo, mas você pode, por exemplo, pegar um chat GPT da vida e jogar lá para ele te ajudar nessas tendências, buscar os dados, analisar quais foram as pesquisas dentro do seu setor nos últimos 3 meses, últimos 6 meses, ele vai compilar aquilo. E, assim, eu jurei que, quando eu fizesse moda, eu ia só ficar ali desenhando minhas roupas e viver em paz. E o que eu menos faço é isso. Eu falo para ele, eu falo assim, gente, onde foi que eu não tenho mais tempo para poder... Ele comprou até para eu ficar desenhando, tá lá, parado. Eu falei, lindo, nunca mais, não sei, a gente só vai recortando as coisas, montando ficha técnica e vivendo. Porque a maior parte do tempo a gente está só coletando informações para fazer aquilo ser real. Mas, assim... É o que a Raquel falou, se a gente tem os dados nas nossas mãos, a gente consegue transformar aquilo em venda, que parte do que a Babi começou essa conversa. Você transformar os dados do seu negócio e aproveitar da era tecnológica que a gente vive, que você consegue coletar dados de qualquer lugar do mundo com uma inteligência artificial ali fazendo isso por você. Inclusive, esse negócio de inteligência artificial e moda e varejo ficou muito em pauta nos últimos tempos por conta do meio de produção que a Shein faz, né? Onde eles fazem um scrapping de toda a internet e pega quais são as modelagens, quais são as cores, quais são os tecidos, qual é o formato daquela vestimenta e já molda com inteligência artificial aquele produto, faz 50 modelagens e já vai para a venda, né? Então, eu acho que a gente pode também pensar também no tópico de sustentabilidade a partir dessa informação que é absolutamente chocante, né? Que a gente não consegue ver nenhum tipo de produção desse formato aqui no nosso cenário nacional, enfim, acho que em nenhum outro lugar do mundo, é só da Shein mesmo. O que vocês trazem assim, de bagagem com relação à sustentabilidade, produção própria, moda autoral, design autoral, identificação, autenticidade e tudo mais? Eu acho que se uma marca ela se preocupar só com o preço dela, ela não vai ter espaço no mercado, porque hoje tem a Shein, tem a nova lá, como é que é o nome? Temu, que também está chegando aí para comer grande fatia do mercado. Então, quando a gente olha para a nossa moda local, brasileira, se a tua marca se preocupar só com o preço, ela vai ser engolida. Ela tem que ter um diferencial e tudo aquilo que a gente já falou de branding, de autenticidade. Mas, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que é um ponto bem delicado, porque se a gente falasse de sustentabilidade há 10 anos, sustentabilidade era uma macro tendência. E hoje a gente sabe que ela não é nada de tendência, ela é essencial. Todo mundo que tem uma marca tem que pensar em sustentabilidade. Só que aí as marcas elas têm medo de entrar nesse universo porque elas acham que trabalhar com sustentabilidade é mudar o propósito da marca delas, é trabalhar com materiais sustentáveis. E não é só isso. A gente pode pensar em diversas práticas de sustentabilidade dentro de uma marca. Tu pode trabalhar a sustentabilidade dentro dos processos internos da tua empresa, pensar em redução de consumo de energia, de papel, de embalagem. Tu pode pensar também em oferecer serviços da tua marca para projetos de circularidade, de troca de produto, de conserto, de reforma. Tudo isso já é um pedacinho de sustentabilidade. Só que eu acho que quando as marcas olham, elas pensam que é muito difícil entrar nesse universo. E, de fato, elas têm que pesquisar formas, né, de poder aplicar algumas práticas sustentáveis dentro da sua marca. E daí o mais importante é ser transparente na sua comunicação com o consumidor. Porque se tua marca não é 100%, não existe marca 100% sustentável, não existe nenhuma, né? Mas, não sendo... tu não pode fazer uma ou duas práticas e se posicionar como uma marca sustentável. Tu tem que ser transparente. Dentro da minha marca, eu tenho tais ações pensando no futuro. A gente quer melhorar em tais pontos, né? A marca se preocupa com X questões. Apoiar projetos também é uma forma super legal. Então, acho que é pensar que a sustentabilidade tem que estar em pauta, não pode ser deixada de lado, mas entender que vai fazer parte do dia a dia e não é um bicho de 7 cabeças. São pequenas ações que já podem fazer parte da tua comunicação, do teu branding e sempre prezar pela transparência. Acho que isso é o mais importante, né? Hoje tem muito do que a gente chama de greenwashing, que é a falsa informação, né? As marcas se posicionam como sustentáveis e, de fato, não são.
Então, isso é bem ruim assim, para pensar em reconhecimento de marca, enfim, então a marca tem um posicionamento que, de fato, ela não é. Então, sejam transparentes, mas coloquem a sustentabilidade como pauta. Muito legal você falar isso, Raquel, de ser uma questão de você encaixar dentro das suas possibilidades. Até falando como uma marca local, algo que eu entendo que faz muita diferença no impacto, até levando a Shein, por exemplo, em consideração. A gente produz boa parte do nosso produto sob demanda. Então, assim, é uma questão complexa, que eu não vou falar que não geram outros problemas, mas é de sobre escolher as batalhas. Então, assim, a gente já teve essa produção sob demanda de uma forma mais slow, mais lenta mesmo no começo da marca. Não era por escolha, mas foi porque era o que dava para a gente continuar, né? Mas, na época, eu entendi que aquilo tinha como funcionar e que tinha outro impacto, da ideia de você não ter aquele excedente gigantesco, fazia diferença. E num mercado onde a gente vive uma gigante como a Shein, a época dos marketplaces, onde você precisa entregar no dia seguinte, falar disso na moda chega a ser dolorido, porque você perde vendas por não ter o produto para entregar hoje. Então, assim, mas você consegue entender como transformar isso sem prejudicar seu orçamento. Legal, quais são os meus produtos mais vendidos? Faz sentido eu ter esse produto em estoque, enquanto os outros eu produzo sob demanda, ter uma grade pequena que forneça, que supra a minha demanda de vendas? Então, hoje, na Algata, a gente trabalha principalmente com as camisetas sob demanda, a gente tem os produtos lisos e a gente estampa de forma interna. Isso, tenho certeza que faz uma diferença gigantesca. Só que aí entra nas questões que a gente estava falando. A marca tem medo de entrar nisso, porque, por exemplo, numa Black Friday, eu tenho que lidar de outras maneiras, criar outros tipos de marketing, outros tipos de ações. Mas empreender sobre você escolher qual batalha você vai lutar naquele momento. Então, assim, hoje faz sentido, até porque eu entendo, se a gente não tivesse feito isso, talvez não tivesse tido o crescimento que a gente teve nesses últimos 8 anos, porque eu não ia ter budget suficiente para produzir tudo que eu produzi, para criar todas essas novidades, que não fosse como uma gigante da Shein, que consegue fazer isso de uma forma totalmente automatizada e impensada. Então, assim, são questões. Eu não consigo hoje diminuir meu uso de etiqueta, de papel. Meus envios não são feitos em caixas porque hoje não entra no meu custo. Eu tenho que enviar numa embalagem de plástico. Mas, assim, em compensação, eu consigo não ter excedente de uma maneira absurda, como outras marcas grandes teriam. Então, assim, é sobre equilibrar o que você consegue fazer hoje e entender como que a sua marca, como que a sua logística se encaixaria naquilo e fazer o que você consegue. E a produção sob demanda, até acho que ela é uma forma até de educar o próprio consumidor, né? Porque hoje a gente vê nessa velocidade das pessoas quererem as coisas, que tanto a gente já falou, tem muita consumidora que vai entrar num site sabendo que pode devolver em 7 dias, elas vão lá e compram diversas peças de mais de um tamanho, aí essa peça chega em casa, elas, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, e aí acabam devolvendo para a marca 10 peças, vamos dizer, e essa marca vai receber essas peças de volta, é um estoque que vai ficar ali, né? Então, acho que quando ela olha ali, já que está sob demanda, ela vai ter que esperar mais dias para receber aquela peça, já é uma forma de educar esse cliente, né? E a gente vê até marcas maiores fazendo isso, eu acho muito legal. Existe uma marca de calçado, que é Vinci Shoes, que eles fazem isso. Eles são maravilhosos, eles são especializados em calçado sem salto, enfim, e eles fazem só sob demanda. Então, eles até têm lojas físicas agora, faz alguns anos que eles botaram lojas físicas, então tem um mini estoque na loja, mas às vezes tu chega na loja, tu experimenta um modelo e fala assim, não tem nessa cor, nesse tamanho, vai chegar daqui a 10 dias. Imagina, numa loja física, né? Mas eu acho que é uma forma também de educar um pouco o consumidor frente a tudo isso que a gente está vivendo de aceleração, sabe? E o slow fashion não precisa ser luxo, né? Isso Não. caiu faz tempo já, né? É possível ser slow, ser sustentável, sem ser luxo. Muito legal. Queria que vocês trouxessem 2 marcas aí de exemplo para que o pessoal possa acompanhar e também acompanhar as campanhas, acompanhar a comunicação. Enfim, 2 marcas que vocês se inspiram aí. Eu acho, assim, é uma marca que agora já é considerada grande, mas ela veio num movimento de ser uma marca pequena e muito autoral, que é a Missy. Eu admiro muito o trabalho do estilista, do Aaron Martin, e
eu vejo que hoje a marca ela conseguiu, dentro da autenticidade dela, trabalhar com tendências. Ela nunca deixou de fato, a tendência de lado, mas com muita autenticidade. E ela conseguiu comunicar isso tanto para o público brasileiro quanto lá fora. Tanto que agora a marca está sendo exportada, né? Ele estava na época da Semana de Moda de Milão, isso mês passado. O estilista da Missy estava participando de showrooms em Milão, levando a marca lá para fora, mostrando que uma marca daqui, local, consegue também se comunicar com a moda global, sabe? Então, como eu falei, sem deixar de lado a autenticidade da marca, é uma marca que preza por alguns comportamentos sustentáveis, né? Eles não se posicionam como uma marca sustentável, isso eu acho muito legal, mas eles apoiam alguns projetos, têm algumas práticas, e isso fez da marca, enfim, ser super forte e, enfim, acho que obter todo o sucesso que tem. Acho que, para mim, a Missy é o maior case assim, de moda nacional agora. Sem dúvida. Incrível. Eu tenho assim nosso clã de empreendedoras malucas, então eu tenho muitas amigas que trabalham com moda e escolhi só duas, mas uma das que eu admiro todas, mas ela em específico é a Luara da Pride, que ela tem uma moda completamente autoral e autêntica. Ela é voltada para um público mais dark, bem mais gótico ali mesmo. Ela não tem cor nos produtos dela, é só preto, branco e rosa, que é os tons da marca, e o rosa geralmente aparece em detalhes. Eu curto. É maravilhosa. E ela trabalha as tendências de uma maneira muito assertiva dentro do público dela, sem perder a autenticidade. Então, assim, ela tem os vestidos agora de verão. Se você abrir, você vai encontrar em marcas da gringa que já fizeram agora nessa última temporada. Mas conversa completamente com o público dela, sem perder. Você vai olhar e vai saber que aquilo ali é da Pride, sabe? E, então, ela trabalha de uma maneira, assim, exímia. E eu acho maravilhoso, sempre admirei. Inclusive, a gente se cruzava nos corredores da faculdade, cada uma com uma sacola de Brás, nem se conhecia, foi se conhecer depois. Mas é uma das pessoas, e uma outra que seria voltada para algo que a gente está falando de sustentabilidade, que é o Aine de Brechó, que é o brechó da minha outra amiga, também fica aqui em São Paulo, ele também é online, e ela faz uma curadoria incrível e tem um projeto muito legal, que ela também começou a marca do mesmo jeito que eu e as outras meninas, meio que para conseguir suprir ali aquele começo de vida pós-faculdade. E ela tem um diferencial, que é a curadoria das peças, e você consegue olhar aquilo e saber que alguém garimpou no Aine de Brechó. E ela começou fazendo isso para poder viajar com a madrasta dela, na época que ela queria conhecer Paris, e não tinha como. E aí ela fez disso uma parte da marca. Então, pelo menos uma vez por ano, ela vai para algum lugar e faz o garimpo na Europa ou em Buenos Aires, aqui na América do Sul, e aí ela traz isso e faz disso um evento. E as pessoas esperam, porque você chega lá, tem tudo temático de Paris, ela trabalha com outras empreendedoras pequenas que fazem os macarons, que fazem os brindes, que faz disso um evento de moda com muito sentido, sabe? É um produto de tendência, porque a moda é cíclica, e ela faz daquilo uma experiência de compra, e sem fugir ali dos valores do início da marca dela, sabe? Por mais que às vezes ela tenha alguns produtos autorais de acessórios e tudo mais para complementar, ela consegue transformar aquilo numa essência muito forte da marca dela, sabe? E ela fica aqui em Pinheiros, perto do Elgato. E acho que é muito legal, que são dois universos diferentes, mas acho que conversa bem com o que a gente falou aqui durante o painel. Eu lembrei só de mais um case agora, que como tu trouxe o brechó, que a gente olhar, né, não só para marcas que de fato produzem, mas para outros modelos de negócio. Tem, eu acho que um case que é super de sucesso no Brasil é a Não Tenho Roupa, que são umas meninas que são de Florianópolis e fazem aluguel de roupas, só que é muito focado em tendência. Então, elas divulgam muito o que está forte no momento, que está todo mundo querendo, e a possibilidade... Oi? Ai, que legal. Elas mudaram para São Paulo agora, né? Elas começaram em Florianópolis e vieram agora para São Paulo. E é um modelo de negócio que também, né, se pensar, é super sustentável. Fala de tu poder ter a possibilidade de usar uma peça que está na moda, está em alta, mas no formato de aluguel. E elas têm uma comunicação incrível, uma linguagem que se comunica muito com... tanto com a geração Z e com os millennials, até porque eu sou millennial e super me identifico, mas acho que elas conseguem se conectar muito com o público através da comunicação. Então, para mim, é um super case também. Sem dúvida, a fortaleza delas é o conteúdo, né? O conteúdo é encantador, o conteúdo parece um editorial de revista, assim, super bacana. Eu adoro acompanhá-las também. Agora, para a gente poder finalizar o nosso painel, que já está dando 1 hora já, quase,
Ativa o modo guru e fala para mim, o que vai rolar na moda em 2025? Para o pessoal também se preparar. Vamos lá, então. Bom, eu acho que é importante a gente entender, que nem eu falei lá no início, né? Uma tendência, o que a gente pode prever vai estar atrelado a alguns comportamentos, né? Mas eu acho que, de fato, essa questão da massificação da informação, eu acho que já está chegando num ponto que está todo mundo entendendo que ela não está fazendo sentido, tá? Até mesmo o consumidor, está todo mundo um pouco cansado do excesso de coisas. Então, a gente tem que olhar para justamente nichos. Então, eu vejo assim, para marcas de moda para 2025, é realmente, eu trabalho com uma moda feminina, casual, tá, mas escolhe um nicho, foca no teu nicho e vai fundo nele, porque realmente é o que a gente falou já, de tudo que a gente falou aqui, de autenticidade, de brand, enfim, porque, de fato, as pessoas vão se conectar mais com essas questões de personalidade mesmo, de tu estar atendendo algum desejo, uma necessidade muito mais profunda do que, de fato, só uma tendência que está em alta. E aí, claro, falando um pouco de tendência estética, né, para a gente olhar para 2025, quando a gente olha para a moda geral, assim, o cenário esportivo tem tido muita relevância nas últimas temporadas e ele vai permanecer muito forte para 2025. Eu acho legal também pensar que, independente aí do nicho da tua marca, pensar o que o esporte pode ter uma relação com o teu modelo de negócio, trazer isso, seja numa comunicação, num produto. Então, acho que eu diria assim que esses seriam os dois principais. Nichar, porque as pessoas vão estar buscando mais conexão e não massificação. E, em termos de estética e de produto, pensar no cenário esportivo. E tu não precisa vender moda esportiva, mas como um esporte, talvez, um lifestyle de um esporte, pode se conectar com a tua marca. Pensando aqui como a parte do varejo mesmo e pensando nos últimos anos, né, que a gente viveu, eu acho que a maior tendência que a gente pode seguir é entender como a tecnologia pode, de fato, ajudar a gente a entender o que é tendência. Então, assim, o que a Raquel e a Start fazem, por exemplo, de ter essa pesquisa a fundo, de trazer isso de uma forma detalhada e entender o quanto isso é necessário, eu acho que é realmente a maior tendência que a gente pode seguir e entender que essa massificação de tudo, inclusive da comunicação, né, desse conteúdo, a gente precisa dosar de uma forma muito inteligente para não cair num limbo mesmo, de achar que o que está ali é o que vai vender, é o que a gente precisa fazer, acabar perdendo a essência da sua marca ou não encontrando ela se a sua marca está no começo. Então, assim, de novo, repetindo, até correndo o risco de ser repetitiva, entender o que tem dentro da sua marca e usar da tecnologia para isso ser assertivo, sabe? Usar de todas as ferramentas, por exemplo, dentro da sua ferramenta de e-commerce, dentro da Nuvem Shop, eles têm apostado muito nisso. Então, é interessante você olhar o que outras empresas têm feito. Por exemplo, a Nuvem Shop é uma empresa gigantesca que tem apostado em análise de dados completamente. Então, trazido outras ferramentas de análise, trazido outros meios de você conseguir estar conectado nesse omnichannel com o seu público, também com o mesmo intuito de trazer esses dados de uma forma mais assertiva, está tudo ali no mesmo painel, o que você fez de anúncio que deu certo, o que você fez de produto que deu certo. Então, assim, fora, com certeza, a parte estética, de você estar sempre ali ligado no que faz sentido para a sua marca, usar de ferramentas que nós temos, né, antes que os robôs tomem conta de nós todos, sendo mais apocalíptica, mas de maneira real. A gente precisa fazer da tecnologia nosso aliado e entender que não tem mais como você não ser conectado dentro do que o mundo tem se transformado, sabe? Não tem mais como ser um achismo de eu vi no TikTok e acho que aquilo ali conversa com a minha marca. Você não pode trabalhar com esse achismo, porque a gente já não tem mais o mesmo tempo que tinha no começo ali do e-commerce dentro do mercado, principalmente o mercado brasileiro. Eu pude errar muito no começo da marca e errar um pouco mais lento, porque eu tinha esses anos ali de começo. E, hoje em dia, tem quem comece com tudo isso na palma da mão. E a gente está concorrendo com essas pessoas. Então, usar a tecnologia ao nosso favor para errar rápido, consertar e seguir ali o nosso mercado e nossa empresa. Fantástico. Muito obrigada pelas contribuições. Alguém tem alguma pergunta? Pode passar o microfone para a Sheila. Obrigada. Oi, prazer.
Eu, ouvindo tudo isso, autenticidade, modismo, tendência, eu trabalho com moda há alguns anos e fica assim esse dilema. Seria correto dizer que o modismo é o fast fashion, ainda mais com a vinda de Shein? E onde você colocaria, então, as marcas que querem se posicionar mais alto? Assim, como que fica a vida de quem quer seguir uma tendência, tá ali, ok, competindo com tudo isso, essa avalanche? Eu vejo como uma avalanche, né, toda essa chegada, e as marcas mais elitizadas, o que elas fazem com tudo isso, né? Acho que sim, está correta a tua associação. O modismo tem, sim, relação com o fast fashion, porque, como eu falei, o modismo é a última representação do que a gente está vendo ali em termos de moda, e o fast fashion vem para atender toda essa necessidade, toda essa aceleração. Mas, para outras marcas que ainda querem trabalhar com tendências, eu acho que o grande ponto é a pesquisa e entender o perfil do teu consumidor, que foi tudo que a gente já falou aqui antes. Porque, assim, a pesquisa, de fato, ela vai te dar os dados para te enxergar um pouquinho no futuro. E a gente não precisa falar de grandes futuros. Acho que, às vezes, as pessoas se assustam um pouco com pesquisa de moda para daqui a 2, 3 anos. Não é sobre isso. É sobre uma temporada antecipada. Tu já consegue, ali, diminuir os teus riscos fazendo uma pesquisa assertiva. E ainda investir numa tendência, ainda atender a necessidade daquele consumidor, ser uma marca cool, que vai ter a tendência do momento, mas de fato, fazer uma pesquisa com alguma antecipação. Porque o fast fashion ele vai estar ali no mesmo momento vendendo o que talvez a tua marca esteja vendendo, mas a tua comunicação como uma marca que não vai estar vendendo esse fast fashion, que vai ser uma marca que vai ter um pouquinho mais de conceito dentro dessa tendência, tu vai conseguir comunicar isso, acho que é importante. Tu comunicar como que tu pesquisou essa tendência, por que ela faz sentido para a tua marca, às vezes trazer um conceito de coleção, um tema de coleção, trazer isso dentro do teu e-commerce, da tua rede social, comunicar isso com força, para o cliente ir se conectando com toda essa tua jornada também, né, dentro da tua marca, de uma marca que pesquisa, que está pensando nele, no lifestyle dele, desse consumidor. Então, é inevitável a concorrência, né, com o fast fashion, mas, como eu falei antes, não dá para se preocupar só com o preço, porque se a gente se preocupar só com o preço, a gente vai ser eliminado nessa guerra, né? A gente tem que se preocupar, então, em realmente trazer mais qualidade para a marca, com pesquisa, com autenticidade, tudo que a Heloísa trouxe também, aí, com o exemplo da Elgato, né? Que ela, acho que é um super case de sucesso, mas, de fato, pensar com alguma antecipação sempre. E eu acho que o ponto da antecipação na pesquisa é tu fazer teu planejamento, né? Eu acho que as marcas, às vezes, pecam um pouco em não ter planejamento. A gente já está em mês de outubro, né? Falta pouco para acabar o ano. As marcas já deviam estar com o planejamento de 2025 pronto, né? Só que a gente sabe que isso não é uma realidade da maioria das marcas. Então, pensar para um pouquinho mais além, planejar. Quando eu vou pesquisar, quando eu vou pilotar, quando eu vou buscar fornecedor, quando tu tendo essa tua antecipação, tu vai conseguir te diferenciar e trazer isso para a tua marca. E nichar, com certeza, nichar. É encontrar ali. E eu acho que um ponto que tu trouxe bem importante é que tu pesquisa com as tuas consumidoras, né? Ter essa conexão com o teu consumidor, de fato, essa conversa com ele, engajar ele, seja pelo WhatsApp, por uma rede social, para entender de fato o que ele quer. Aí tu vai conseguir atender essa necessidade dele. Posso complementar até, porque, ouvindo a Raquel falar, mais uma tendência fortíssima e que pode te ajudar até a enxergar isso para o 2025 são as collabs. A gente acha que é uma coisa muito para grandes marcas, mas, assim, unir forças dentro do digital é uma tendência gigantesca e você consegue fazer isso com pessoas que você até enxergava como sua concorrente, sabe? Situações que você oferece melhor do que ela e ela complementa aquilo. Vou dar um exemplo prático da Elgato. A gente tem as camisetas como Forte e já tinha as ilustradoras que conversam com o mesmo público, da mesma faixa etária, como aliadas ali para, sei lá, pensar em público, coisas que também não vai dar tempo da gente conversar, mas que também têm perdido força e precisam de outros olhares para 2025. Mas aí o que eu entendi? Ela vendia essas ilustrações em outros produtos e ela não tinha nada voltado para a camiseta, que é o meu forte. Então, eu falei, e se a gente fizesse suas camisetas dentro da Elgato? E a gente fecha um fixo e você também acaba ganhando em cima do seu cupom, porque daí tem a ver com você divulgar dentro das suas redes.
E aí a gente uniu forças. Eu trouxe pessoas que, de alguma maneira, já conversavam, era um público que estava ali, que eles ficavam no meio das duas, a gente dividia esse público, mas eu não tinha a força dela divulgando com o olhar dela as coisas dela em específico, e eu estava ali replicando dentro da um Gato. Então, a gente fez, por exemplo, agora eu tive uma ideia, passei para ela, a gente fez para o mês das crianças os ursinhos ansiosos, que daí e ficou muito bom, porque literalmente as pessoas se identificaram demais. Já amei. Já muito, os ursinhos ansiosos, e aí ela é uma ilustradora maravilhosa, é a Mari Ilustra, e aí eu falei assim, amiga, acho que tem tudo a ver. Ela falou, tem a ver com o meu público, tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o Gato, e a gente consegue comunicar isso de uma forma leve e fazer com que o público entenda que realmente é um match e não uma coisa forçada. Então, assim, as collabs com pessoas de outros nichos, ou até mesmo do seu mesmo, só que conversem aquilo e tentar fugir da fórmula básica de preciso pagar publi, preciso pagar... Enfim, tentar fazer, às vezes é mais simples, sabe? O negócio que a gente não sabe mais quem é nosso vizinho, na internet é muito pior, porque a gente acaba vivendo ali um loop, e 100 pessoas parece que são 2, e a gente não consegue enxergar o potencial que tem em unir forças dentro do digital e fazer aquilo acontecer. Acho que também ajuda a gente a fugir um pouco dessa questão das fast fashions, que tem como ferramentas muito maiores do que a gente tem para conseguir ir para 2025. Elô, Raquel, muito obrigada pela disponibilidade de participar desse nosso painel. A Nuvem Shop Next está por aqui no evento. Caso vocês tenham interesse de conversar com o nosso time, tem a Tati aqui, a Sheila por aqui também na nossa sala, mas a gente está com o stand ali. Converse com o nosso time, que a gente tem muita tecnologia, todo um ecossistema de e-commerce para te atender nesse momento que você precisa. Seja você de moda ou de qualquer outro nicho, a gente tem tecnologia para vocês venderem mais. Beleza? Agradeço demais a presença de vocês e também de todos vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.